Olá pessoal, bem-vindos ao Gol Astrologia. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre Quiron e suas origens. Quiron é uma posição recente na astrologia. Ele é um asteroide localizado entre os planetas Júpiter e Saturno, descoberto em 1977. Até hoje ainda há controvérsias se ele pode ser chamado de planeta ou asteroide. Mas, sem dúvida, é um posicionamento que nos traz profundas respostas acerca do que devemos trabalhar nesta vida para que nos curemos de dores passadas. Sejam elas dores do passado que você viveu ou mesmo de vidas passadas. A localização de Quiron no mapa natal ou astral indica qual área da sua vida está ferida e você precisa curar. Simboliza o ferimento da alma, a dor que é passada de uma vida para outra. Então, de acordo com o posicionamento de Quiron, sabemos em qual área da nossa vida a cura se faz necessária, encarando os medos e sofrimentos passados. O segredo de Quiron é revelado quando entendemos a maneira de encarar essa dor em vez de rejeitá-la, buscando nos curar da ferida que nos impede de viver. Falando um pouquinho sobre a mitologia de Quiron, na versão mais comum que descreve seu nascimento, Quiron aparece como filho de Crono/Saturno e da ninfa Filira, filha de Oceane Tétis. Crono encontra pela primeira vez Filira na Tessália, enquanto estava à procura de seu filho Zeus, escondido pela esposa Reia, que andava aborrecida com o fato de o marido devorar todos os filhos à medida que iam nascendo. Filira se transforma em égua para tentar escapar de Crono, que ardentemente começa a persegui-la. Crono, por sua vez, a engana transformando-se em cavalo, e assim consegue unir-se a ela. Dessa união nasce Quiron, o centauro, com corpo e pernas de cavalo e torso e braços de homem. Ao vê-lo, Filira fica tão perturbada que pede aos deuses para ser transformada em qualquer outra coisa. Os deuses aceitam o pedido, transformando-a em árvore. Assim, Quiron é abandonado e mais tarde encontrado por Apolo, que assume o papel de pai adotivo e como mentor, transmitindo-lhe muitos ensinamentos. Dessa história sobre o nascimento de Quiron, já podemos extrair alguns temas psicológicos importantes e pertinentes ao significado do próprio planeta, ou, para muitos, asteroide. Quiron foi mentor de numerosos heróis famosos da Grécia. Ensinou-lhes tudo, desde montar a cavalo, atirar arco, caçar, as artes da guerra e da medicina, todas elas destinadas à sobrevivência. Até ética, música, ritos religiosos e os princípios das ciências naturais. O episódio que conferiu a Quiron o título de curador ferido é de suma importância em sua história. Na versão mais conhecida, Hércules é convidado pelos centauros para jantar. Surge uma briga entre eles e Hércules começa a atacá-los. Os centauros fogem em todas as direções, perseguidos por Hércules. Em uma de suas flechas, fere Quiron na coxa, causando-lhe uma ferida incurável que o faz sofrer pelo resto da vida. Mas Quiron não podia morrer por ser imortal e tampouco podia curá-la. Ironicamente, a sua capacidade de ajudar os outros aumentava à medida que procurava continuadamente obter alívio de sua ferida incurável. Dessa maneira, Quiron encontra-se associado ao princípio da cura homeopática, onde o semelhante cura o semelhante. Assim, por exemplo, diminutas quantidades de veneno de serpente podem ser utilizadas para curar mordidas de serpente. Em termos psicológicos, podemos comparar esse processo à compulsão da repetição, a memória de algum sentimento doloroso depositada no inconsciente,
que tende a atrair situações no presente que reproduzem os mesmos eventos, reativando consequentemente a antiga ferida. Todavia, esses ciclos de repetição ocorrem porque ainda existe alguma ferida que está procurando cicatrizar ou porque a pessoa está tentando modificar suas atitudes ou expandir sua consciência. Nesses momentos, a cura é possível. Entretanto, se a frequência da repetição for demasiada, o processo pode esmagar a pessoa e a ferida pode tornar-se mais profunda ou transformar-se até mesmo em alguma enfermidade fatal. Essa situação dolorosa e humilhante é quase sempre vivenciada por pessoas que trabalham em profissões relacionadas com cura, sejam elas ortodoxas ou alternativas. Descreve também os padrões repetitivos que nunca parecem ter solução, a despeito de a pessoa tentar obstinadamente fazer o seu melhor e procurar modificar-se e curar-se, embora prossiga num caminho que leve a um desfecho progressivamente mais desastroso da compulsão à repetição. Enquanto estivermos tentando nos livrar dele, aquele que fere poderá nos atingir fazendo o mesmo com aqueles que nos cercam. Chiron descreve no mapa natal a natureza das feridas que recebemos nas primeiras fases de nossa vida, bem como as principais influências sofridas durante esses anos formativos. A configuração de Chiron também descreve a natureza da cura que a pessoa pode oferecer para outros. Essa faculdade é observada quer a pessoa trabalhe ou não profissionalmente no campo da cura, porquanto se trata mais de uma qualidade natural, de uma emanação, do que de uma técnica aprendida. Outro padrão que podemos ver atuando em conexão com a configuração de Chiron diz respeito a um ciclo de lutas e fracassos, aparentemente inúteis, que não podemos vencer e do qual tão pouco podemos fugir. Algumas vezes as lutas aparentemente inúteis que suportamos em conexão com a configuração de Chiron são um meio de proteger algo que, na realidade, já está morto, existindo apenas uma forma vazia, num sonho acalentado ou num querido pesadelo. Talvez um ideal, uma crença ou alguma ambição tenham perdurado mais do que sua própria relevância. É também possível que um relacionamento ou uma carreira tenham completado o seu ciclo e se extinguido. A configuração de Chiron sempre descreve um conjunto de acontecimentos, padrões e circunstâncias que se repetem. São aquelas coisas que não se vão e sobre as quais não se pode atuar diretamente no sentido de apartá-las ou abandoná-las. Entretanto, podem ser elaboradas quando verdadeiramente aceitas com compaixão, algumas vezes curadas. Todavia, como antigos ferimentos de guerra ainda podem doer de vez em quando, e Jung declarou que não podemos curar os complexos, mas que podemos superá-los. Em termos psicológicos, a sombra refere-se ao que está situado atrás ou por baixo da nossa percepção consciente. Estamos sempre em posição a nosso modo habitual de comportamento ou autoconceito. Pode ter qualidades positivas ou negativas e, em geral, contém elementos do passado, como problemas familiares não resolvidos. Todavia, pode encerrar também potencialidades que não foram desenvolvidas e que não estão presentes em nossa vida. Como a sombra representa, a princípio, uma ameaça ao ego, ao nosso conceito atual e à experiência que temos em nós mesmos, sua manifestação é quase sempre acompanhado de medo, raiva e tentativa de eliminá-la de nossa vida. A sombra, cuja extensão é inicialmente desconhecida, é a miúde projetada nos outros e revelada por uma forte carga emocional ou reação incontrolável diante de certa pessoa, de um sistema de crenças ou de um grupo racial. Não existe um único fator astrológico que represente a sombra,
Qualquer parte do mapa natal pode indicar qualidades que estão reprimidas ou inconscientes e aparentemente ausentes. Na área em que Quiron está envolvido, existe um grupo de 3 figuras: curador, ferido e agressor. Na vida de um indivíduo, apenas um deles geralmente irá se manifestar, com mais intensidade do que os outros 2, que estarão inconscientes ou fazendo parte da sombra. Com frequência, a figura do curador é a mais desenvolvida. Naturalmente, essa figura não representa apenas aquele que trabalha em profissões relacionadas à cura, ou que tem prazer em servir os outros. Quiron, no mito, era também um homem sábio, um mentor e guia civilizado nesses seus atributos, através do processo de educação e socialização. Somos habitualmente incentivados a desenvolver essas qualidades. Nossa dor profunda e nossa capacidade de ferir têm mais probabilidades de ficar em segundo plano e de permanecer enterradas. Para sofrear nossa dor e dominá-la, podemos desenvolver nossa metade superior, à custa da metade inferior. Para utilizar a imagem de Quiron, cuja metade superior era representada pelo curador sábio e a metade inferior pelo animal ferido. Podemos vir a ser pessoas educadas, sofisticadas e elegantes, ou idealistas e cheias de nobres aspirações, e ignorar, a despeito de tudo isso, o animal ferido sobre o qual nos apoiamos, até que alguma doença ou crise nos force a tomar consciência de nossa dor. Do ponto de vista psicológico, Quiron personifica uma imagem que sugere uma urgente necessidade de reconciliação, cicatrização das profundas dissociações ou cisões existentes dentro de nós. No próximo vídeo, eu vou estar falando para vocês de Quiron nos signos e nas casas. Então, é muito importante que vocês tenham o mapa natal de vocês em mãos. Quem não tiver, eu vou deixar alguns links de alguns sites para vocês fazerem gratuitamente o mapa de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia de todos e até o próximo vídeo.